Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por este casal... Que não para de balançar, que eu fico balançando na cadeira. Eu tenho que parar com esse vício. Por que você tá, então... Nervoso. Tá nervoso? Por que, mano? Tá porque todo eu sei... do estilo, todo na beca. Por que você tá nervoso? Patrocinador. Patrocinador. Ah, não? Eu tô nervoso? Não, não tô nervoso. Eu tô só prevendo. Prevendo o que você tá prevendo? Um corporativismo feminino. É mesmo? Tô sentindo, não sei. Aceite que dói menos. Eu- Aceite, pelo menos uma vez na vida. Eu sou resistente a aceitar as coisas. Não, você é um fã do corporativismo feminino. Eu gosto. Você gosta. Foi Fui cercado por uma mulheres. grande... Pois é, foi educado por uma grande mulher. Também. Então. Eu estou do lado de uma grande mulher. Oh, meu Vai Deus, rolar, já hoje vai rolar, hoje vai rolar, hoje vai rolar. Vai rolar, Vai que rolar. tá tchutchuco, vai Tô. rolar. Hoje rola, então, né? Tomara. Eli, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, minha amiga. Obrigada. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada, é um prazer estar aqui, Marcelo. Prazer estar aqui, Silvia. Eu que estou feliz de estar aqui. Vamos bater esse papo, né, marido? Com a Sim, sim, lógico. Deixa eu colocar aqui a nossa... Eli, quem é a Eli Ribeiro? Se a gente for parar pra pensar. Hein? Essa Se você definição puder é escrever, foda, hein? Quem é essa moça? Pois é, eu também queria saber. Estou em processo psicoterápico para saber quem é ele. Você já viu, o papinho é esse. É porque, assim, eu gosto muito de pensar que quando eu começo a falar que eu sou alguma coisa, é como se eu fosse algo muito certo, né? E eu mesma fico sempre me questionando. Mas, assim, para situar as pessoas, é bom saber falar alguma coisa. Mas para situar, eu gosto de dizer que eu brinco com as pessoas assim, a minha alma é uma alma diferente, né? Eu vim da feira e eu sou uma comerciante. Então, assim, você resuma em uma palavra, assim, eu sou uma comerciante. Eu gosto de comércio, eu gosto de venda e eu gosto de fazer negócios. Então, basicamente, apesar de eu ter feito jornalismo, e eu me lembro, na época da faculdade de jornalismo, os meus colegas, quando eu entrava às vezes na sala de aula, eles falavam, guardem suas carteiras. Ela vai vender alguma coisa para você, eu já sei o que é, mas ela vai vender. Principalmente o que você não precisa, que é o mais difícil, né? Então, eu gosto disso. Eu sou basicamente uma pessoa do comércio e de negócios. Então, eu gosto de fazer negócios, assim. E pode ser comércio, pode ser serviço, não importa, mas eu gosto de venda. E sempre teve isso desde criança, Eli? Desde pequena. Porque tem gente que começa desde pequenininho, trocando umas coisas. A gente vê na escola da Lala, que é a nossa filha, que tem lá um comérciozinho infantil ali. Tem. Empreendedorismo, de fazer pulseirinha, fazer umas coisinhas, bem legal. Não, o meu foi mais assim, eu venho de uma família humilde, meus pais não tiveram, assim, como estudar tanto, tiveram até a 4ª série primária, alguma coisa assim. E meu pai era realmente diferente, ele trabalhava numa empresa e no domingo ele ia para Aparecida do Norte ou para outras cidades ali próximo, no interior de São Paulo, para fazer feira, vender sapatos e roupas. E a gente tinha 2 opções, nessa época eu tinha 6, 7 anos, a gente tinha 2 opções. Se a gente quisesse ficar no domingo com os nossos pais, a gente tinha que ir para feira. E meu pai falava assim, ó, se é para feira, é para vender. Se é pra ficar lá atrapalhando, vai ficar aqui. Deixava com algum vizinho, com alguém. Então a gente tinha que chegar, Dona Maria, olha aqui o sapato. Então, assim, a gente tinha que ir pra vender, pra ajudar. Quando ele fala vender, era pra ajudar, não era. A gente não podia se dar o luxo de ser criança, assim, pra brincar, não. 7, 8 anos. Então, eu e minha irmã mais velha, que é a Eliane, que ela é um ano só mais velha que eu, a gente teve que começar assim a trabalhar, e desde então, e sempre era assim, uma tinha que estudar de manhã, uma de tarde, porque depois meu pai abriu o comércio e a gente ajudava ele no comércio. Então nunca podia as duas estudar no mesmo turno, porque a gente era funcionário da empresa do meu pai. Não, porque eu vi muito isso daí, vejo muito isso daí, que nem tava uma vez em Fortaleza, o menino vendendo, cara, eu não lembro o que ele, mas ele quase me... Eu dei um dinheiro pra ele,
pela atuação dele como vendedor. Fantástico. Porque eu não ia comprar, não sei nem o que era, acho que era um Cristo de madeira gigante, pesado, não sei o que ele queria me vender. Eu falei, cara, eu vou te dar uma grana, mas porque você... Cara, ó, se eu tivesse pensando numa cruz, alguma coisa, você tinha vendido isso daí pra mim. E moleque, 8, 9 anos, coisa assim. Mas cearense tá no sangue, né? Nossa, impressionante como cearense. Eu me lembro a primeira vez que eu fui a Jericoacoara, Jeri que tem aquela pedra furada. Então, a primeira vez que eu fui lá. Super interessante. Não faz o menor sentido pra mim também. Puta que pariu. E aí fui lá naquela pedra e desci, e aí depois tinha que subir, porque eu fui no Jeep, e aí tinha que subir aquela montanha, né, aquela duna. E lá embaixo, quando a gente estava embaixo, o menino vendendo água de coco. Sei lá, 20, 25 anos atrás, vendendo água de coco. A senhora quer água de coco? Não, obrigado. A senhora quer água de coco? Não. Aí tô no meio da duna, subindo, olha, pingando, sofrendo. Aí ele, olha, a senhora quer uma água de coco? Agora ele veio atrás. Eu falei, cara, eu queria ter essa... Eu acho o cearense, assim, sabe? Eles são muito um povo bons, assim, de venda. Eu me inspiro muito nos cearenses. Eu acho eles maravilhosos. E aí a tua maravilhosos. trajetória, então, já começou de Piquititica, já com a venda. Exato. E aí, com quantos anos tu já te viste? Não, agora eu já estou realmente empreendendo. Agora é pra valer. É valendo. Agora é pagando simples, agora é... Não, é interessante, apesar de ter feito a faculdade de jornalismo, eu terminei a faculdade, mas não, por eu ter mudado de cidade, eu fiz a faculdade na Paraíba, e aí mudei para São Luís do Maranhão. Eu não tinha rede de contatos lá, não consegui trabalhar na minha área, e mandei currículo para todo mundo e nada. E foi interessante que eu fiquei 2 meses, assim, triste em São Luís, que eu falava, gente, eu não arrumo emprego, era meu sonho ter um emprego de jornalista, sabe, porque lá na Paraíba eu já fazia rádio, fazia os estágios na assessoria de imprensa da Câmara, mas o que aconteceu? Eu lá em São Luís, um dia no shopping, e eu vi que tinha um quiosquezinho de venda de livros, como chama... que imprimia na hora, personalizados. Uhum. E eu vou comprar um pro meu sobrinho, tô lá fazendo, e a dona falava muito, e ela, eu tô aqui precisando de uma pessoa para trabalhar aqui, opa. E aí eu falei assim, bom, trabalhar para vender, eu gosto, eu sou jornalista, é livro, então para mim estava fácil. E aí eu cheguei no outro dia, levei meu currículo, não, mas eu não posso te contratar, você está muito qualificado, isso daqui não é. Eu falei, não, minha senhora, mas eu quero trabalhar. Paga o que tem que pagar. Eu vou pagar um salário. E eu falei, não me importo com isso, preciso conhecer gente. Se eu conhecer gente, eu vou arrumar coisa aqui nessa cidade. E aí eu fui e fiz meu primeiro salário lá, era R$120, eu me lembro, não foi 100, foi 300 e pouco, porque eu bati as metas e fui para as escolas, falei, olha, eu tenho uma ideia, se eu levar para as escolas e fazer nas escolas, então eu vendia a clube de natação, eu fui para todo lugar. Eu sei que 2 meses que eu estava lá, a dona desse quiosque era subsecretária de Ciência e Tecnologia. Ela, não, você está desperdiçando, eu estou desperdiçando você, bora para Ciência e Tecnologia. E a gente começou um projeto de empreendedorismo. Ela me chamou e foi o meu primeiro projeto de empreendedorismo para mulheres. Olha que interessante. Eu escrevi um projeto para desenvolver as mulheres dos municípios mais pobres do Maranhão, ensinando elas a fazer doces e compotas, como eu gosto de cozinhar. Então eu ensinei, chamei uma técnica de uma engenheira, na verdade, de química, e a gente fez um projeto de 2 dias em cada município ensinando essas mulheres. E eu falo para as pessoas assim, parece uma coisa muito pequena, mas assim, são mulheres que nunca tiveram uma renda, mulheres que nunca, o sonho da vida delas era comprar um batom da Avon. De algumas. Então, assim, nossa, no dia que elas compraram um batom da Avon com o dinheiro delas, gente, comprar um absorvente com a marca que elas sonhavam. Isso pra gente... De um dinheiro que elas produziram. Do dinheiro, porque assim, elas podiam comprar, mas como o marido que comprava, ela nunca podia escolher a marca que ela queria. E não é a mesma coisa. Não mesmo é. se fosse a mesma marca, comprar com o seu próprio dinheiro, né? É diferente. É diferente. Principalmente pra mim, que não preciso mais comprar. Entendeu? É diferente. Então, mas foi o primeiro projeto. E o porquê o jornalismo? Assim, você podia ter feito economia, sei lá, administração. Eu vou contar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu sou uma pessoa muito tímida.
É verdade. Não acredito. Ninguém acredita nisso, ninguém acredita. É assim, eu tenho muita facilidade para falar em público para multidões. Mas multidões, assim, como se eu fosse uma pessoa. A gente corta da edição. Mas o destino é tudo. A pessoa se sente assim, multidões. Eu me senti Beyoncé. Mas olha só. Mas no Instagram a gente coloca multidões. Pelo menos pra causar inveja pros outros, entendeu? Mas assim, eu nos treinamentos, eu ministro cursos, enfim, mas eu não tenho preocupação de fazer palestras ou falar, mas assim, eu tenho muita dificuldade de falar one-to-one. Eu tenho, é mais difícil para mim, é verdade. Isso é uma coisa que... E por que eu escolhi jornalismo? Por isso, porque eu falei, cara, eu tenho que aprender a me comunicar com as pessoas. Olha, eu entrava no avião e eu falava assim para a pessoa do meu lado, bom dia. Aí eu ficava assim na minha cabeça, o que eu poderia falar mais? Então eu ficava assim... Pra mim, porra nenhuma. Pra mim também. Nem o bom dia pra mim também. Eu passo, mas Estamos assim... no avião, No avião, assim, bom dia. Puta, eu já pensava, vai essa falar mulher vai até falar lá. até São Paulo. Vai falar até lá. Então eu ficava assim, com medo, porque eu não sabia. E minha irmã mais velha, a Eliane, era super simpática. Então eu falava assim, a gente ia para os lugares às vezes, e eu via a Eliane falando, mas ela falou uma casa tão boba, tão simples, e as pessoas interagiram. Por que eu não consigo ser assim? Então eu tive muita dificuldade lá no começo. Não, hoje nem tanto, mas ainda tenho um pouquinho, mas assim, eu não tenho... eu fiz comunicação para falar, eu não falava com as pessoas. E eu ficava assim, eu pegava os livros, meu pai... Eu me recordo do meu pai, 12, 15 anos, entrando no meu quarto de noite e tomando o livro da minha mão. Eu pensava, meu Deus, é um ignorante, porque assim, senão eu não falava com ninguém, eu só ficava ali lendo. Naquela época, o livro era o nosso celular, né? Então, assim, basicamente foi por isso. E é interessante que tu entraste então no jornalismo por uma dor tua, uma dificuldade. Ainda bem que você não fez jornalismo. Porque se deixasse... eu conheci a Silvia em duas fases, né? A Silvia antes e a Silvia depois, né? E ela tinha medo de se comunicar. Olha aí. Que foi bom, por um lado. Porque se deixar a Silvia, ela tá lá, sei lá, a gente tá lá no Mangal das Garças. Quando você vê, ela tá conversando com o camaleão que tá passando ali. Aí você olha, o pato tá passando e o pato para e os dois ficam conversando. Mas que foi com o pato, né? Então, mas ela tinha assim, vergonha. Vergonha. Na verdade, ela era vergonha de se expressar, né? E essa risada... que eu acho aberta, campeã que ela tem, né? Ela era um pouquinho retraída. Mas aí a gente parte da questão de crença, valor, coisa. Agora, ela pode estar lá na missa do Papa, tem uma gargalhada dessa lá no fundo. Missa do Galo. É a Silvia. Mas aí, então, o jornalismo chegou e te deu, então, eu vou te dizer assim, essa qualidade de chegar aí. Me ajudou bastante, mas eu só vinha falar, assim, a me abrir mais. Eu nitidamente me lembro disso em 1999. É um marco na minha vida, porque foi quando eu fiz um treinamento para empreendedores. E eu olhava os instrutores lá na frente, eram os instrutores, que é o Empretec do Sebrae, e eu olhava os instrutores lá na frente. Nessa época eu tinha sido contratada pela ONU para ser assessora do Empretec, para implantar o Empretec lá no Maranhão, pelo Sebrae, né? Eu fui contratada, mas a execução sempre foi do Sebrae. E eu olhava aqueles instrutores e eu falava assim, nossa, eu queria falar assim igual vocês. E eu tinha que fazer a abertura do treinamento. Gente, para eu fazer a abertura, eu falava assim... Bom dia, olha, aquilo eu já tremia meu corpo. E eu falava assim, em nome do Sebrae, eu quero dar boas-vindas. Mas olha, gente, 1 minuto de fala era uma coisa dolorosa, assustadora. E eu me recordo que hoje é um amigo meu, o Renato, era um dos instrutores na época, e eu falava assim, nossa, Renato, mas você pode. Não, mas ele, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma pós-graduação em marketing, faz o seguinte. Aí ele me deu um monte de dicas. Todas as vezes que o professor pediu um voluntário, você levanta a mão. Você não sabe nem para quê, nem que seja para pegar café para ele. Levante a mão, você vai ser voluntária de tudo. Todos os trabalhos que forem apresentar, apresente. E aí eu fui, todo mês que ele vinha para Belém, para São Luís,
ele me falava alguma coisa a mais. O que você fez? Eu fiz isso. Agora você vai treinar com lápis na boca. Aí eu treinava, eu lia os livros. E agora você vai treinar esse módulo falando no espelho. Então eu falava, bom dia. Aí eu falava olhando no espelho. Ai, que vergonha, gente. Bom dia de novo. Eu olhava no espelho. Então, meu nome é não sei o quê. E, gente, eu fiz mesmo. Eu fiz todos os exercícios. Era uma coisa que eu queria vencer. E eu consegui. Até que depois eu entrei para trainee e depois eu virei instrutora do treinamento. Hoje eu sou líder de treinamento e treino as outras pessoas. Mas, marido, quem vem no cafezinho, a gente se empolga, vai embora. É verdade. Coelhinho a gente vai até às 13. Né? A gente vai. Quem vem no cafezinho, marido. É mimado. Secretary of the Champion, cadê a produção? Essa porta parece a porta do Silvio Santos. Eu ia falar do Silvio Santos. Eu ia falar do Silvio Santos, que entrou preso. Desesperado. Você tá velha pra caceta aí. Eu nem sei o que é a porta dos desesperados. Não, caralho. Sério? Porta da Esperança. Né? Do Silvio Santos, Porta da Esperança. Não, o do Silvio Santos é a Porta da Esperança. O pessoal ganhava um prêmiozinho lá, né? Esse é o seu mimo. Espero que você goste. A da Silvia, Porta dos Desesperados, era do Sérgio Malandro. Te joga! Gente, que luxo! Nossa! Gente, uma foto minha com Gabriel. Gente, como vocês conseguiram Eu sou um roubador. isso? Eu sou um bate-foto. Tem um bate-carteira? Então eu sou um bate-foto. Gente, tá lindo! Nossa, eu tô emocionada. Obrigada. Você quer um café, minha amiga? Quero, por Com favor. açúcar, adoçante, Sem nada. sem nada. Ilane, veja o café. E o meu Para chocolate ele. favorito, que É é do de... nosso patrocinador, Off, The de Champion. amargo. Gente, vocês não adivinham. Olha que maravilha. E aí ele volta no que eu quero engatar lá, né? Porque nós temos o Dona Delas. Como é Sim. que foi essa trajetória para chegar no Dona Delas? A Dona Delas foi uma coisa, foi um presente mesmo que a pandemia me deu. O que aconteceu? Em 2020, que foi, né? Começou. Em 2020 eu tinha um projeto para abrir um negócio em Viseu, norte de Portugal. Eu já estava lá na Europa. E o que aconteceu? Quando foi em dezembro, minha mãe sofreu um acidente aqui no Brasil, fui para lá, para Paraty, no Rio, e conversei com o meu futuro sócio, porque a gente ia abrir em janeiro esse negócio lá em Viseu. Era um pub, era uma coisa bem inovadora, era um pub. Dia das minhas. Um negócio de pisadinha. Não. Deixa pra plebe isso aí. Não, um paredes aqui, eu falando pro meu filho, levando ele e um amigo pra escola essa semana. Eu falei assim, olha, deixa eu mostrar pra você aqui, eu vou colocar uma música pra você, que é um clássico da minha época. E eu acho que vocês não sabem, mas é Raul Seixas, a música na sopa, e eu vou botar aqui no carro. E o amigo dele rindo, tipo, sua mãe é uma louca. E ele morto de vergonha, o Gabriel morto de vergonha. Mãe, eu falei, meu filho... Eu adoro constranger os meninos. Eu falei, meu filho, você tem que viver isso, porque olha só, isso daqui é rock, é o nosso rock. E coloquei a música no som e botei aquele Tu És o MDC da minha vida. E cantando, e levando eles pra escola. Aí quando chega no meio da música na sopa, o Arthur fala assim, Gabriel, não dá pra você mexer nessa playlist? Aí eu falei, olha só, eu quero dizer uma coisa pra vocês, o seguinte, Gabriel, na minha época, pra nós nos rebelarmos, nós ouvíamos rock. Então eu fui em show de Legião Urbana, eu fui em show de Titãs, não sei o quê. Aí o que acontece? Os filhos hoje dessa geração, pra se rebelar, ouve pisadinha. Aí eu falei assim, Gabriel, então assim, meu filho, você tem que pular essa pá. Pule e ouça rock. Então, E eles fazem questão de irritar. exatamente. Entendeu? Eu fico irritadíssimo. Com a Lala, então... Até que eles em casa, como... A minha casa não era musical, dos meus pais. Mas a nossa casa é musical. E é musical nessa categoria. Então, a gente faz várias, né, situações, vai ficar dançando, né? Teve um ano novo do Covid da vida, né? Que a gente, lógico, estava em casa. A gente colocou lá na televisão e ficou cantando, tipo um karaokê. Eu dançava com a minha filha, coisa e tal. E a gente amanheceu fazendo isso, né? Olha que bacana. Então foi isso, eu tinha esse projeto,
Vim para o Brasil e eu falei com o meu futuro sócio, falei, olha, eu vou ficar mais uns 2 meses aqui, porque eu vou ficar lá com a minha mãe e tal. Não, ele, tudo bem. E a prefeitura de Viseu, nada de dar resposta pra gente, porque era num espaço da prefeitura, ia ser no mercado municipal lá da prefeitura, a gente ia fazer um solário, uma coisa bonita, ia ter sambas aos sábados, ia ser uma coisa bem interessante. E aí eu vim para cá. Quando chegou em março, eu regressei para Lisboa, mas já ia direto para a França, porque eu tinha uma outra coisa para fazer na França, e ia direto para a França. E pronto, cheguei em Lisboa numa quinta-feira e fui para a França. Acho que quinta ou sexta, Lisboa já entrou em lockdown e a França entrou na segunda. Puta merda. E eu gostei porque, assim, eu falei, nossa, eu tenho uma coisa assim, eu acredito muito nos propósitos de Deus. Então, às vezes, as coisas acontecem e as pessoas ou se rebelam ou também absorvem, assim. Cara, o que pior que era uma situação que você não tinha nada para fazer, não tinha mais nada. E a gente cancelou esse projeto e eu trabalho com consultoria e treinamento na área de gestão e empreendedorismo há 20 anos. E aí eu fiquei recebendo mensagens pelo WhatsApp de algumas amigas aqui de Belém, do Brasil. Eli, tem uma loja com 16 funcionários, o que eu faço? Como é que Aí a outra falava assim, Eli, eu tenho uma empresa de eventos, eu tô no chão, 30 pessoas, não sei o quê. Então, assim, eu fiquei... E a gente conversava, e eu vi o poder que era, porque, olha, gente, eu não fazia consultoria, eu só ouvia, lia, respondia. E com isso, elas... Você atravessou desse jeito. Obrigada, querida. Exato. E elas, às vezes, só de falar, e eu ouvir, acolher e fazer alguma pergunta, elas já sabiam a resposta do que tinham que fazer. Mas a troca que faltava. E aí deu um start. Eu falei, gente, se eu fizesse um site para as mulheres... Um site, que eu nunca pensei de fazer uma rede, porque era muito grande. Sim. Um site. E as pessoas... Aí eu falei, olha, talvez seria. Aí eu conversei com um investidor... E ele falou assim, olha, um site não. Não, ele falou, pesquise um site. Você tem eu pago para você 2 semanas para você fazer uma pesquisa ampla para identificar que tipo seria. Eu fiz a pesquisa e identifiquei que já existiam vários sites fantásticos sobre mulheres empreendedoras, redes de mulheres, enfim. E eu mostrei isso para ele. Ele falou, mas e se a gente fizesse uma rede social? Eu falei, eu fiquei super surpresa. E eu falei, mais uma rede social, mas isso é fora da minha... Eu não tenho... Primeiro, não tinha dinheiro. Eu ia botar um pub com um amigo, sabe assim, uma coisa, eu não tinha... E ele falou, não, eu posso fazer, a gente pode fazer, avaliar se é possível. Eu quero que você identifique o que você poderia fazer. E aí eu peguei e mostrei assim, o que contou para o investidor apostar nessa ideia. Contou todos os meus projetos na área de empreendedorismo feminino, desde o primeiro lá das mulheres mais os treinamentos, né? E também de eu ter feito parte do Conselho da Mulher Empresária. Sim. Isso fez muito... porque o investidor é francês, ele não sabe nada, ele não conhece nada daqui. Então ele olhou e falou assim, pera, fala de novo, o que é esse conselho? Aí eu expliquei. E eu falei, olha, eu fiz parte, 10 anos, enfim. E ele falou, bom, isso já... Porque, assim, o que eles buscam? Eles buscam, obviamente, uma ideia boa e alguém que possa gerenciar essa ideia de uma forma minimamente compatível. Mas quando saíste do Maranhão, tu já viestes pra cá? Vim para cá, para Belém. Eu era casada e o meu marido, ele decidiu abrir uma empresa aqui no Pará. Eu já trabalhava lá como consultora, porque depois eu terminei esse projeto eu fiquei só 1 ano no CNPq, nesse programa, e aí o Sebrae, eu fui selecionada pela ONU para implantar o Empretec lá, como assessora para implantar o Empretec, né? Tinha uma coordenadora do Sebrae, e fiquei 6 anos no Maranhão. E no Maranhão eu trabalhei nessa época entrevistando empresários, enfim, para identificar os comportamentos empreendedores, e comecei o meu trabalho como instrutora. Lembra que eu fiz aí comecei como trainee e como instrutora, e depois meu marido abriu uma empresa aqui, e eu já trabalhava aqui, na verdade, desde 2000, já fazia... Eu fiquei pensando como Belém atravessou, né? Já trabalhava muito, eu já conheço o interior, eu fazia muitas entrevistas no interior do Pará, Pará, Amapá, Ceará e Piauí. Então eu cobri esses 5 estados, além do Maranhão, de entrevistar aos empresários. E aí depois, em 2003, eu vim morar aqui, quando ele abriu a empresa você que está na Europa,
o empreendedorismo feminino lá é uma realidade já de muitos anos? Ou depende muito de país para país? Tem país que é um pouquinho mais masculino esse mundo ainda. Tem diferença porque você falou, uma investidora é francês. Sim. Ele tem essa ideia da força da mulher, porque aqui no Brasil a gente percebe que agora as pessoas estão, parece que mais conhecendo, mais ligadas. Mas na verdade, a mulher sempre foi um braço forte dentro de casa, até sustentando a família, muitas vezes com trabalhos, né, menores, mas sustentando a família, e que agora toma um corpo, né? Na Europa é diferente daqui, né? É diferente. E é uma ótima pergunta, porque assim, por que isso é uma avaliação minha, não é nada assim que eu li de alguma coisa, mas assim, qual é a minha avaliação? Eu estou há quase 3 anos lá, eu comecei a empreender lá em 2016, eu abri minha primeira empresa lá em 2016 em Lisboa. E aí, nesse vai e vem, só em 2019 que eu fui para lá, morar lá. Mas nesse vai e vem eu vi muita coisa assim diferente. Nós somos infinitamente mais empreendedores do que os países europeus. Sério? Sim. Por quê? Porque eles têm tudo. A gente tem que se virar. A gente tem que criar oportunidade. Cara, se a gente não se virar, se você não se virar para pagar R$2.000 do seu plano de saúde, ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar. E você vai ter que ficar na fila, né, esperando por um tratamento. É o que você falou. Domingo eu tenho que fazer uma feira para complementar uma renda. Que visão, realmente. E as pessoas pensam assim, não, nós somos muito virados, nós somos muito empreendedores. Eu não sei se vocês assistiram tem uma sériezinha bobinha, mas extremamente interessante nesse sentido de clichês, que é Emily in Paris. Sim, assisti. Então, meu namorado detesta, e ele é francês, então ele fala assim, gente, porque é uma bosta. Ele fala assim, vai. E eu assistia mais para poder chatear também ele, porque como ele é francês, aí é todos os estigmas. Mas é exatamente essa é a leitura que eu faço, porque assim, olha, nós não perdemos oportunidades. Então, se a gente vai, né, num evento, num happy hour das mulheres lá, aquela mulherada tá ali no happy hour, mas tá pensando que ela só tá falando sobre a cor do batom? Não. Aí ali a gente tá lembrando, né, isso daqui, quando a gente vê, faz negócio, sabe, já marca, então semana que vem eu vou lá, eu visito, então ali posso marcar um podcast com você, não sei o quê. A gente nas entrelinhas trabalha. Lá não. Então lá é impressionante. Agora sim, tem umas coisas boas que eu adoro. Chega às 6 da tarde, agora na pandemia a gente trabalhava muito em casa, né? Eu e meu namorado. E aí às 6 da tarde ele fecha o computador. Vamos abrir nossa champanhe. Segunda-feira. Olha só, tá vendo? Segunda-feira. E aí eu falo assim, não, mas ele falou assim, não. 6 horas da tarde. Não estou evoluído. Mas essa é uma coisa que eu acho interessante. Eles têm, claro que tem dias que tem que trabalhar mais tarde, enfim, mas assim, de uma forma geral, se eu não fizer isso, que horas eu vou ter vida? A minha vida é agora, eu não posso ter vida só no fim de semana, não, é 6 da tarde, acabou, 6 da tarde. Então, às vezes, a gente começa abre uma garrafa de vinho e fica conversando, e depois eu preparo o jantar, alguma coisa assim, mas é uma coisa diferente. Se você vai para casa de alguém, se alguém te chama para casa, você não vai falar de trabalho. Você não pode falar de trabalho. E a gente tem esse péssimo vício. E a gente tem isso. Mas eu sinto falta disso também. Assim, eu tô lá... É porque eu tô pensando aqui cronologicamente, né? Porque aí tu saíste do Maranhão, veio pra Belém, aí depois tu entraste, porque eu tô tentando construir nessa timeline. Vamos colocar. Aí tu entraste no Conselho da Mulher. Exato. Quando eu abri a minha empresa aqui, porque depois que veio a Europa, né? Exato, exatamente. O que aconteceu? Quando eu cheguei no Pará, eu tinha uma empresa de consultoria e treinamento, a mesma lá do Pará. E eu trabalhava aqui com consultoria e treinamento. Mas assim, toda vez que eu voltava para casa, meus pais moram no Rio, em Paraty. E meu pai, comerciante, você sabe, enfim, que eu falei... Eu chegava em casa e meu pai falava assim, minha filha, e como é que estão as coisas, meu pai? Como é que estão as coisas lá? Eu também, pai. Quantos funcionários você tem? Ele mede o seu sucesso pela quantidade de funcionários. A folha de pagamento. Não, sim. Vocês estão pensando uma num pessoa, comerciante antigo. Exato. E aí eu falei, não, pai, eu não tenho nenhum
Nenhum esse aqui funcionário, é meu funcionário. Eu tenho só uma sócia, não sei o quê. Aí ele ficava assim, né? Aí ele veio me visitar aqui uma vez e passou uns 5 dias, eu morava em Barcarena nessa época e estava buscando uma oportunidade de negócio para montar aqui. Eu falei, quero botar um comércio, uma coisa assim. O comércio tem uma coisa que eu acho legal, assim, sabe? O que é? Você ganha dinheiro sem trabalhar. Daqui a pouco eu explico como é que ganha dinheiro sem trabalhar. Vou pegar a caneta. Deixa até abrir o computador aqui já. Vamos pegar a caneta, que essa consultoria tá na faixa ainda. E aí meu pai veio e na volta, a gente, isso, sei lá, 2004, eu lembro disso. Passamos um dia aqui em Belém, mostrando as coisas. Ele falou, quero comprar umas camisetas dos meus funcionários. Aí a gente foi andando de loja em loja e não tinha nada de camiseta bonita. Era aquelas lojas ali da Presidente Vargas, tinha umas lojas de artesanato antigas ali. E ele, minha filha, você está querendo montar um negócio, monte uma loja de camiseta. Meu pai é ótimo para identificar a oportunidade. Ótimo, até hoje, ótimo. Já ligar pra ele. Ótimo. É uma coisa... Tem uma história, né? Foi hoje que ele começou. E aí ele falou, abre uma loja de camiseta. Boa. Ele falava assim, com malha boa, com estampa boa, né? Essas coisas que a gente tá vendo aqui. E aí eu fiquei com aquilo, fiz o plano de negócio. Eu adoro fazer plano de negócio, adoro. Eu tô fazendo 2 agora ao mesmo tempo, mas enfim, falta mais um. Fiz o plano de negócio, vi que era viável. Aqui não, em Barcarena. E aí eu acabei me mudando para cá e abri a loja Amazônia Zen lá na Estação das Docas, no primeiro piso, e todo mundo falava, você é louca, todo mundo que abria. Tinha acabado de abrir a estação, em 3 gerações de loja tinha quebrado lá em cima, naquela parte de cima. Eu falei, mas eu não vou quebrar. Isso eu tenho certeza, eu não vou. Mas porque eu tenho um mundo de estratégia, vou fazer. E fiz, botei as funcionárias vestidas de índia, os turistas chegavam lá, tiravam fotos com elas. E eu vendia bastante e tinha um diferencial, porque eu sempre busquei ter muita qualidade, sempre fui atrás do melhor, artesão, né? Do melhor, enfim. E eu desenhava as coisas que eu queria também e pedia para eles fazerem, então isso ajudava muito, e eu fui melhorando. E a loja, eu fiquei com a loja 15 anos. Nossa! E vendi em 2019. Eu lembro dessa loja. Não comprei nada também. Eu consegui. Sério? Eu vou mentir pra ele, pô. Não, porque não era um produto que me interessava. Quando eu abri, a ideia era divulgar a arte, porque o meu sócio, na época, eu consegui um sócio, ele era artista plástico, ele já morreu, era o Antarro Hit. E a gente fez a ideia de ele fazer as estampas e eu administrava, cuidava da loja, enfim. Em 2016. Em 2014 eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, os 32 dias andando lá com a minha mochilinha, e eu tive uma coisa no caminho, eu falei, quer saber, eu vou expandir, mas eu não vou mais expandir para o Brasil, eu vou para a Europa, vou vir para cá. Então foi uma coisa que eu caminhava, eu falava, eu gosto dessa coisa de chegar assim de noite e a gente dormir. Eu gosto disso, eu gosto de, sabe, eu falei, cara, eu sou uma pessoa muito antiga, eu gosto dessa coisa antiga de... E em 2016, do nada, um menino aparece no meu escritório e fala assim, olha, eu tô vindo de Portugal e eu queria montar uma loja de artesanato em Portugal. O que você acha? Meu tio falou de você, ele nem te conhece, mas falou... Do nada, em fevereiro. Não é do nada. Destino é tudo. Nós estamos assistindo uma série. E aí, o pensamento lá na série, lá, que os caras, os vikings lá, tipo assim, o destino é tudo. Então você não pode ficar tentando fazer um planejamento, porque se o destino tiver um caminho, em alguma maneira, que nem através desse rapaz chegar e falar assim, o seu destino é morar na Europa? Não importa quanto tempo, entendeu? Exatamente. Mas é um ciclo, enfim. Vai chegar, de algum jeito, esse momento de você morar na Europa vai chegar, por exemplo, um rapaz do além, aparece do além, e fala, vamos montar um treco lá. Exatamente. E aí eu falei, olha, só que eu não sou assim de rompante, ele era novo, eu tinha uns 23 anos, eu falei, não, eu tenho que fazer um plano de negócio. Tem que fazer um plano de negócio. Eu tenho que ir em Portugal. Portugal para ver isso. Aí eu me planejei e fui em Portugal. Falei com o diretor da fábrica que fazia as camisetas para mim. Ele mandou o filho dele e o diretor comercial comigo. Nós fizemos um planejamento antes, todinho direitinho. E nós fomos em agosto para 3 países. Falou, já que a gente vai prospectar, não vamos ficar só em Portugal. A gente foi para Lisboa. Aí fomos Lisboa e Porto. Porque eles não conheciam a Europa, eles vão muito para os Estados Unidos, mas eles não conheciam a Europa, esses rapazes. E fizemos Londres e fizemos Paris.
E cada dia, cada lugar, a gente ficou uma média de 3 dias e nós aqui fizemos todos os agendamentos com as agências de captação de negócios lá. A gente tem agências de captação de negócios de graça para te atender. É igual aqui. De graça. Palhaço. Você tá andando um pouco com ele, que ela é uma pessoa que planeja, viu? Então, nós fizemos isso. Eu fui na agência lá de Lisboa, na Invest Lisboa, na London Partners e também na França. Mas o que é mais interessante é que, pra você ter uma ideia, na Inglaterra a gente vai... Claro, a gente fez os agendamentos antes. Então a gente vai para um prédio lindo lá em Londres, a menina, num cowork, a menina atende a gente, falou, olha, você vai ter agora 30 minutos de reunião com um advogado para você perguntar tudo o que você quiser sobre as leis, daqui a 1 hora eu agendei para você com os contadores, você vai ter mais 1 hora com os contadores para perguntar como é para abrir empresa, para não sei o quê. 13h você vai ter reunião com uma mulher que o trabalho dela é posicionar o seu produto no mercado daqui. E eu levei as minhas camisetas, levei os vestidos, e quando eu levei e eu mostrei para essa mulher à tarde, essa mulher olhava e falava assim, não, porque minhas peças eram todas com fio de garrafa PET, e eles nunca tinham visto isso lá. Não tinha isso, assim. Ele, não acredito que é fio, eu tenho como comprovar, tá aqui, não sei o que. Ela falou, não, eu posso inserir essas peças, a gente pode fazer um corner na Harrods. E eu, nossa, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta oportunidade, eu só não tenho dinheiro pra botar na Harrods. E eu, quanto é o seu trabalho para você fazer isso? E eu não achei caro, assim, uma coisa de posicionamento de mercado, que eu vou chegar no mercado que eu não conheço, era 4.000 libras. Era uma consultoria em que ela vai lá e vai conversar com a Harrods, vai levar tudo, vai mostrar e vai resolver para mim quem é ele na fila do pão para chegar numa Harrods. Então, basicamente, aí deu, claro, voltei para cá, fiz tudo quanto é conta, não sei o que, bora para Lisboa. Aí eu abri a distribuidora em Lisboa, acabando que eu não abri loja, porque não tinha, era inviável abrir uma loja para mim, por uma única questão, eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel tão caro lá. Mas abri a distribuidora e eu mudei a estratégia foi, eu vou abrir uma distribuidora de peças daqui do Brasil, os vestidos com as estampas amazônicas, para vender para as lojistas de lá. E foi o que eu fiz. E aí eu vendi para as lojistas, tirava o pedido, mandava, fiz um pequeno estoque lá, deixava estoque, e quando elas faziam o pedido, a transportadora já contava tudo para mim e entregava, e eu trabalhava daqui, operava daqui. E ela tá rica. A Eli tá vida Vogue. Tá? Champanhe na base da Torre Eiffel. Oh, meu Deus! Não sou. Nunca tomei champanhe na Torre Eiffel. Eu queria. Mas nós vamos. Vamos lá. Nem que ser assaltado, mas nós vamos. Palhaço. Porque o nego acha que vira Instagramlândia. Não, e tem muitos pickpockets nas grandes capitais lá. Não é só na França, mas nas grandes capitais. E qual a diferença para ti, no teu ponto de vista, desses dois negócios em dois países diferentes? Eu acho que lá parece que tem mais praticidade, né? Eu me ferrei. Como assim, né? Não, eu vou dizer o que aconteceu. Qual foi a diferença? Tudo funciona muito bem. Parece que é dinâmico, né? Parece que dinâmico. Anda, né? Eu consegui uma empresa de logística, porque eu tava assim, meu Deus, eu vou ter que ter um estoque. Aí, olha só, a gente pensa assim, vou ter que ter um estoque. Então, eu vou ter que ter uma sala, colocar esse estoque, ter alguém para contar, botar nas caixas, embalar e levar isso. Aí eu fiquei 3 dias chorando lá em Lisboa, tudo eu fiz sozinha, não sabia que tinha consultoria, nada, eu não tinha amigos, eu não tinha parentes, eu não tenho nada, vínculo nenhum com Portugal. No fim, o menino não ficou comigo, porque eu não aceitei. Eu quero ser seu sócio, quanto você tem para botar nesse negócio? Ele, 20 mil é meu carro. Eu falei, meu filho, eu tenho quase a idade da sua mãe. A mãe dele é 2 anos mais velha que eu. E eu falei, eu tenho quase a idade da sua mãe, eu não vou fazer isso com você. Mas ele ficou triste. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou, de forma alguma, pegar o único dinheiro que você tem, porque ele tinha cidadania portuguesa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você entra como representante, você vai vender e você já entra ganhando dinheiro, você não precisa entrar como sócio, você entra como representante e aí você vai receber. Mas essa ajuda não seria interessante para você? Seria excelente para mim, mas eu não consegui
ele era muito sonhador. Eu já tinha negócio, eu sei como os negócios. Eu falei, e se quebrar? E se não der certo? Mas a gente precisa, eu e você, a gente tem mais ou menos características semelhantes. Eu tô me identificando, tô me olhando no espelho, tá? Ai, que bom. Porque eu sou só sonhadora. Que a gente precisa, às vezes, de um sonhador do nosso lado. Se não tivesse... Você imagina o seguinte, nós estamos, acho que aqui nesse podcast, 40 e poucos capítulos, episódios, alguma coisa assim. Por causa da Silvia. Por quê? Porque pra mim nem começava. Parava nesse plano de negócio. Olha aí. Você entendeu? Porque pra mim não ia ser viável. Entendi. Economicamente, né? Eu falei assim, não, mas pode ser viável daqui a 3, 4 anos. Tá, mas quem vai pagar esses 3, 4 anos? Eu vou pagar esses 3, 4 anos, né? Então, a gente só está aqui porque pessoas como a Silvia me convenceram, quer dizer, me coagiram, mas me convenceram, entendeu? A estar aqui. Muita saída, a estar aqui. Então, às vezes, é bom você ter alguém assim. Não, sim, eu concordo. Eu me sinto muito engessado pelo meu jeito, como talvez você seja. Não, eu concordo. A partida do que você tá falando, é bom também ter uma Sim. cabeça onde vocês trazem você toda puxão. Tem que ter um voando e um puxão, assim, não? Eu mantive no projeto, mas eu não me senti bem. Eu falei, olha, não é que você não vai entrar no projeto, você vai entrar. Mas eu não me sinto bem de você entrar com o único dinheiro que você tem e eu já sabia, é um risco. Eu tô indo para outro país, eu não sei a cultura, eu não sei nada. Eu tô fazendo a comparação, eu sei, mas eu já tava correndo. Eu falei, deixa eu correr sozinha. Gente, olha só, meu feeling. Só que o seu risco é sozinho, só que o seu ganho é sozinho. Sim. E quanto maior o risco, maior o prêmio. Exato. O que aconteceu? Com um mês ele falou, Eli, eu quero te agradecer até o último dia da minha vida, porque você não é o que eu quero pra mim. Quando ele foi operar o negócio lá, ele ficou o primeiro mês sozinho lá, fazendo as visitas, eu fiquei um mês lá com ele, a gente alugou carro, e eu visitei todas as cidades, fiz as prospecções, mostrei, olha, isso aqui, tá vendo essas lojas, talvez seja isso. Trabalho de formiguinha mesmo. Sim. E aí eu vim embora. Quando ele ficou o primeiro mês, ele não me vejo nisso, eu sou uma pessoa diferente, nossa, eu tô feliz de não ter investido nisso. Mas ele se sentiu por causa do ramo de venda? O ramo e o trabalho, porque ele tinha uma ilusão. Ele queria trabalhar? Não, ele queria sim, mas é porque eu acho que ele tinha uma ilusão de que ia ser mais simples. E aí onde tem as coisas que eu vi. Por exemplo, eu fiz toda a projeção em cima da minha loja. Eu tinha 2 quiosques só na Estação das Docas e uma loja no aeroporto na época. Mas assim, o que eu pedia para a estação, 2 quiosques, era assim, sei lá, era um pedido de, sei lá, 30 mil reais por mês, só de confecção, 30 mil por mês. Aí eu pensei, cara, 2 quiosques. Belém não tem turista. E eu vendia muito bem. Eu falei, imagina Portugal com 19 milhões de turistas por ano, sei lá o quê, e cara, a gente vai vender muito. Então essa era a minha ideia. Então eu pensei assim, eu não fiz um estoque tão alto, que também não sou boba, eu fiz uns cálculos, mas o que aconteceu? O que aconteceu de fato foi o seguinte, eu imaginava que as lojistas iam fazer pedidos assim para mim mensais de, sei lá, 2, 3 mil euros. O pedido mais alto que eu tive foi de 1.700 euros. Todos os outros eram assim, 600, 420. Como é que uma lojista compra 420? Elas têm medo de comprar, elas não arriscam, elas não. Essas que eu vendi, porque tem várias que são extremamente, realmente empreendedoras, mas as que, o mercado que eu estava vendendo não tinha, era novo o produto, era tudo assim, mesmo assim para repor, elas queriam repor assim, eu quero esse vestido M. Minha senhora, não é assim que se compra. Você não está comprando no varejo. Ora pá, lá em Portugal, ora pá. Não era no varejo. Então elas queriam fazer uma compra de atacado com uma escolha de varejo. Eu falei, não dá tanto assim. E aí eu vi que eu estava perdendo muita energia e dinheiro mantendo um negócio que, para dar certo, não é que não dava. Eu teria que estar lá, teria que estar mais focada. E aqui estava indo muito bem, eu falei, não, eu fechei a empresa lá em 2018. 2 anos depois eu fechei. Não tive prejuízo, mas não tive lucro também. Então, todo o dinheiro que eu investi, todo o dinheiro eu tive que pagar tudo lá e não tive lucro. 0. Mas foi uma grande experiência para eu identificar que
Outra coisa que eu percebi, nós somos extremamente consumistas, eles não são. Pois é. Então, outro erro que eu cometi, porque assim, eu achava que... É o velho continente. Eles não são, eles compram o que é necessário. E agora que está chegando um pouco mais desse consumismo americano lá, mas ainda é muito incipiente. Eles não são as pessoas de comprar tanto. E eu admiro isso, eu gosto disso neles. Eu estou me tornando cada vez mais isso. Uhum. A Silvia é meio enlouquecida. Eu sou o quê? Meio enlouquecida. Principalmente com alguns itens, assim. Eu sou. Mas eu já fui mais isso. Eu tô diminuindo muito, muito, muito isso. Eu reduzi muito. Eu entrei numa de minimalismo, assim... E aí, voltando pra dona delas... Tem hora que eu vou. O que aconteceu com a dona delas? E aí, as pessoas me perguntavam, eu falei, vamos fazer a rede. E aí, a rede acabou surgindo. E eu falei, mas eu não entendo nada de internet, de rede. E aí, até então, tu tava com o teu trabalho aqui. Você tava no seu comércio tradicional. Não, eu vendi em 2019. Em 2019, eu decidi tirar um ano sabático, vamos dizer assim. Olha, eu tava com a loja ainda. Ela vendeu antes da pandemia. Foi. Exatamente. Destino é tudo. O destino é tudo, vou guardar essa frase. Não, foi assim, eu decidi, eu passei por uns momentos muito chatos, assim, antes, eu tava muito estressada, problemas pessoais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, quer saber... Eu não posso mudar a realidade, então eu vou fazer o seguinte, eu ia ficar um ano livre, sozinha, porque meu filho ia ficar com o pai aqui. Eu falei, bom, já que eu vou ficar sozinha, eu vou fazer um curso de inglês. E aí fui para Malta, que é uma ilha lá no meio do Mediterrâneo. Não sei se vocês já foram lá, recomendo muito irem lá. Malta é uma delícia de ilha. E é forte pelo inglês, porque eles foram colonizados pelos ingleses, então tem o inglês britânico. E eu falei, bom, vou ficar de agosto a dezembro fazendo inglês aqui. Me matriculei no curso e fui para lá. E estava gerenciando a loja daqui, como sempre fiz, porque a loja, desde que eu abri, eu escrevi todos os processos e eu gosto de gerenciar, aí eu vou voltar naquilo. Por que é legal você ter um comércio? Porque você ganha dinheiro sem trabalhar no comércio. Aí pega a caneta aí, que é essa aí. Anota aí, negada. Porque o comércio te dá a oportunidade de você ganhar dinheiro sem estar lá. É diferente de vocês dois aqui agora. Vocês não podem mandar uma outra Silvia e um outro Marcelo para fazer o podcast. O profissional liberal, o dentista, sei lá, o advogado, enfim, tem que fazer o trabalho presencial. Se o consultório não estiver lá... Então, o comerciante não. Se você tem uma equipe bem treinada, você tem 20 lojas, você tem 100 lojas, você tem uma rede. O comerciante, o industrial, a fábrica dele está produzindo lá. Exatamente. E ele está, sei lá onde. Então, tudo é uma questão de gestão. E aí, como eu já tinha isso desde a época que eu abri, eu já tinha as metas, todos os formulários prontos, e elas tinham que me entregar e eu acompanhava. Eu mesmo estando em Belém, se eu ia 2 ou 3 vezes na Estação das Docas por mês, era muito. Eu quase nunca ia lá. Ia lá para treinar as meninas. Então, é treinamento, eu vou. Mas eu quase nunca ia. Eu lembro uma vez que uma funcionária falou assim, Dona Eli, eu tô ligando porque era umas 9 da manhã, eu já cheguei aqui na estação e eu esqueci minha chave. A senhora pode vir aqui abrir? Eu não tinha a chave da loja. Aí não, mas é porque agora eu não posso. Estou numa reunião muito importante. Se vira, liga pro chaveiro aí. Olha, eu não vou dizer que eu não tenho a chave. Eu falei, onde é que tá essa chave? Então, assim, eu não tinha nem a chave da empresa. Elas eram tão bacanas, assim, e tudo funcionava tão direitinho, com algumas exceções, mas assim, rodava o sistema direitinho. E aí eu fui para Malta. E lá em Malta, eu continuei gerenciando, criei a coleção do Círio, estava gerenciando a coleção do Círio que ia ser lançada, enfim. E meu ex-marido me liga e fala, Eli, olha, tô ligando porque a minha esposa tá querendo montar um negócio, tá querendo comprar uma loja lá no shopping. Você conhece a dona dessa loja? Eu conheço essa loja. Você quer comprar uma loja no shopping? Não, ela vai comprar a minha. Aí ele, como? Eu falei, imagina a gente... você mais do que ninguém conhece a empresa. Você sabe que a empresa é correta, você sabe que eu não tenho empréstimo, eu não tenho nada, tá tudo zerado, tudo fantástico. Por que ela vai comprar uma loja que a gente nem sabe o que acontece? Não, o que ela tá precisando? Não, porque ela disse que como ela é evangélica, você faz coleção de Círio, ela levanta. Não, gente, eu faço uma coleção evangélica para ela. Eu não tenho perigo. Eu falei, porque assim, não é congruente pra mim fazer uma coleção. Que medo dele. Me deu medo agora.
Que medo. E aí, conclusão... Cadê minha carteira? Tá por esconde ela. Ela vai vender tudo. Né? Conclusão, ela me liga e eu fiquei lá de Malta, a gente fazia as reuniões, aí ela ia ter um sócio, eu queria um balanço patrimônio, eu tenho. Porque assim, tem uma coisa que eu sempre paguei, foi contador bom. Eu gosto de pagar contador bom, que aí você dorme tranquilo, você faz a coisa certa, tem uma excelente contadora, você vai longe. E eu falei, balanço? Não, tem, posso te mandar hoje ainda, tchau, a contadora. Então aquela coisa, a loja sempre foi pequenininha, mas eu sempre tive um pensamento grande de meus documentos estão todos funcionando, não sei o quê. E aí foi fácil. Quando ela falou, eu vou pensar mais uma semana, e quando foi em outubro, ela falou, eu vou comprar. E eu falei assim, olha, tem dois preços. Um preço é eu demitindo todo mundo, fechando a empresa, e você compra a marca, e os produtos, enfim... E um preço muito menor, a gente só transfere o contrato e eu me livro disso hoje e você já pega uma equipe fantástica que está trabalhando sem eu precisar estar aí. E ela, obviamente, escolheu a segunda opção. Vendeu uma consultoria sua já também? Já. Por um preço promocional, posso te ajudar no início. Eu já vendi com essa proposta. Falei, olha, a consultoria é eterna, porque assim, o que você quiser, eu vou te ajudar. E fiquei... Você não é minha parente, aliás, você casou com meu ex-marido, então é um pouquinho mais salgado. Eu até brinquei, eu falei, olha, eu vou fazer de tudo, porque o Gabriel continua herdeiro. Eu falei assim, continua na família, então não há problema algum. Mas Que luz, né? Que luz. Tá vendo só? E ela deu um outro ar, obviamente, para a empresa, deu uma oxigenada, manteve a equipe, segurou muito bem na pandemia, assim, cara, é uma mulher espetacular. E é a primeira loja dela, mas ela foi forte, assim, sabe? De segurar, não demitiu ninguém, remanejou daqui e dali, a gente conversava, ele não sei o que eu faço e não sei o que. E a loja está super bem, ela deu uma melhorada, colocou mais, fez site, fez venda online, fez vários treinamentos para a equipe, mantém a equipe, a loja está vendendo muito bem, ela está super contente e assim, poxa, uma pessoa que comprou 5 meses antes de lockdown e manter assim tudo, ela pagou tudo, a empresa que ela comprou, ela fez a empresa funcionar. A empresa é muito... Ficou em pé, né? Ficou em pé e não só isso, com lucro, né? Então eu estou muito feliz, assim, porque é uma marca boa, uma marca forte e os produtos não são produtos baratos, né? Porque tem a pegada ecológica, enfim, isso é sustentável. Mas ela superou, assim. E por que eu não posso entrar no Dona Delas? Como Dona Delas? Eu tô meio puto com essa história, hein? Delas. Sabe que tem 3 homens no Dona Delas? Tem 3 homens lá. E eu recebo várias denúncias. Eu recebo um monte de denúncias. Tem denúncias. Porque assim... Homens infiltrados. Exatamente. Aí tem algumas denúncias assim, olha, eu pensei que era uma rede só de mulheres. É uma rede de mulheres. Mas não é uma rede... Assim, a ideia é assim, não é uma rede de mulheres somente. Uma rede, na minha visão, de mulheres empreendedoras. Se você é homem e tem algo que possa oferecer para eu fazer negócio e me dar bem, por que você não podia estar lá? Então não é fechadinho. Não é, mas aí tem os 3 corajosos. Os 3 corajosos, quando eles se manifestam lá, aí a semana que tem um post deles lá, eu já recebo denúncia de novo. Eu tenho 6 denúncias em aberto para tratar agora sobre isso. E aí, mas eles não, assim... porque assim, o que algumas, e com razão, e eu tenho que levar isso em consideração e a gente vai tratar essas denúncias, porque a gente está conversando sobre isso. É assim, ele me seguiu. Então, assim, para algumas isso é como se fosse um assédio. Então eu falei, e eu já recebi uma denúncia assim, me senti assediada porque ele me seguiu. E eu, gente, mas ele só seguiu. Né? Ou então, ele marcou a mim num post, talvez porque esse post pode ser, mas eu não avaliei, não sei. E também, a rede é para mulheres. Então, elas têm muito mais poder, elas têm que ter, eu tenho que pensar dessa forma. O meu pensamento é para mulheres empreendedoras. Se você faz negócio, e vamos imaginar que eu encontro você lá, você é um fornecedor que vai me tirar um sufoco de um fornecedor que eu tenho que é ruim, que não tem entrega, que não sei o quê, e você pode, qual o problema? Mas ainda... porque eu tenho
esse feminismo, esse negócio meio que exagerado, essa polaridade, né? Isso me incomoda um pouco, você entendeu? Eu sei, enfim. Eu sei, o que me fala meu filho. Eu não gosto dessa questão do gênero, de você ter que lutar pelo gênero e ter que... Não, eu não sou assim também. E ficar fincado naquela bandeira. Só pelo gênero, só pelo gênero. Não, pra mim, assim, é propósito, é conexão com propósito. Perfeito, tanto é uma coisa que eu coloco. E a conexão com propósito pra mim independente de quem tá na minha frente, tô fazendo um negócio, eu sou mulher empreendedora, eu tô fazendo um negócio, tudo bem, eu tenho uma rede pra mim, e isso é uma coisa que eu tenho e a gente se posicionou disso, é uma rede para mulheres empreendedoras, e 99,99% das mulheres, a gente tem milhares de mulheres hoje na rede, graças a Deus. Todos os dias, dezenas de mulheres entram na rede, dona delas. Porque a gente vê o seguinte, aqui, né, resumindo para o nosso micro-universo. A gente tem lá o Conjove, né? Sim, o CME. O CME, então. Aí o Conjove, por exemplo, tem homens e mulheres. Né? No caso do CME, só são mulheres. Não tem um CMH. Não. Porque já tem a associação inteira. 200 anos sempre foram presidentes homens. A gente vai ter a primeira presidente mulher. Não, então, mas não poderia, esse movimento já, a gente percebe isso nitidamente, uma mulher se tornar presidente de um conselho de alguma coisa e necessariamente não ter um conselho exclusivamente de mulheres. Isso é uma coisa de muito que eu posso te ajudar. O que acontece? Às vezes as mulheres, já tem pesquisa sobre isso. Por exemplo, uma mulher, quando ela está numa reunião em que a maioria é homem, o poder de fala dela, ela fala menos 75%. Porque ela se sente constrangida quando tem uma maioria de homens. Claro que tem exceções, que tem mulheres que já se posicionam, que já estão nesse ambiente masculino, para elas já não é, mas assim... porque o mundo corporativo mudou muito, né? Exato, mas não, isso são dados atuais. Então, basicamente, a mulher ainda tem uma limitação muito grande no poder de fala dela quando tem um espaço masculino muito forte. Então ela se sente menos valorizada. Os homens falam, ela vai ficar reclamando de qualquer coisa. E se ela chora, é outro problema, porque assim, as mulheres têm uma coisa de emoção diferente. Eu choro muito. E aí meu namorado falou assim, porque você não chorou hoje ainda, é a sua hora de chorar hoje. Exatamente, é a minha hora de chorar, por isso, não sei o quê. Ele falou, porque hoje, você já chorou hoje? Não, tá tudo bem, então eu vou dar o seu espaço, não sei o quê. Não, pra mim particularmente é irritante, mas não por causa do choro, por causa da mulher. É por causa que eu tenho uma dificuldade de lidar com a fraqueza. A fraqueza, é verdade, a vulnerabilidade. Então eu me irrito com meus filhos, eu me irrito com meus funcionários, com meus alunos, quando vê o meio mimimi, assim, meio chorão, assim, entendeu? Então, ela mesma às vezes dá umas assim e fala, para. Não, tem gente que abusa, tem gente que usa isso como um artifício. Não, homem ou mulher, não importa. Não, mas no caso dele é uma dificuldade mesmo. Ele não consegue administrar mediante a vulnerabilidade. Entendi. Quando ele vê a vulnerabilidade, ele parte para ação. Entendi. Ele não é que ele não se sensibiliza. Entendi. Ele fica mas eu fico um pouco irritado. Você precisa ter mais compaixão. Não, porque, porra, velho, se um cara consegue, você também consegue. Exato, enfim, vai captando. É porque o homem ele é treinado para resolver o problema. A mulher, às vezes, ela traz uma situação muito para compartilhar. Tipo assim, eu entendo o que você tá passando. Nossa, amiga, é muito difícil mesmo. Cara, não acredito que ele fez isso contigo. Não, sabe assim... Quando a mulher traz um problema para outra mulher, às vezes ela não quer a solução. Ela só quer compartilhar. Entendeu? E o homem é treinado para dar a solução. Eu vou ter que porque aí eu tenho que fazer um outro curso na minha vida. Não, às vezes é isso que acontece às vezes com um casal, porque eu digo para ele, eu não estou te pedindo solução. Eu só quero te falar. É isso mesmo. Eu não quero ouvir. Ainda não aconteceu, eu não quero ouvir. Aí ele chega e diz, então tá, fala. Pronto. Então, o homem é assim mesmo, ele é treinado para dar, pra dar uma solução. Não, eu não tô entendendo, não tem solução para ele. Não, mas eu quero chorar mesmo assim. Mas tem uns homens que querem chorar também. Tem, não, e aí é ruim que também. Pra mim é mais irritante. Pra mim é mais irritante também. Não, eu sou chorão no sentido de emoção, mas eu não fico chorando minas pitangas pra você. Não, as pitangas não estou chorando. Que nem minha mãe, fica chorando as pitangas lá 1 hora no telefone. Então, deixa ela chorar. Mas eu não fico... tá falando mal da Marlene. Vai tirar do testamento. Mas é isso, não sei.
Não, tá vendo? Bloqueou, tá vendo? Ei, marido, vamos se vender? Por favor. Quem são os nossos patrocinadores de hoje, marido? De hoje não, de sempre, né, Ana? De hoje, você me corrigiu uma vez. De hoje. Eu fui falar dos patrocinadores, aí você disse, você tá não, certa. você de hoje. Isso aí, você tá certo. Quem são os patrocinadores de hoje? Nós estamos com a construtora e incorporadora Crocon Engenharia. Que é da onde? Interior de São Paulo, Bauru, uma construtora bem legal. Perfeito. Tem Quem bons mais? empreendimentos, inclusive está com o edifício Alasca. Pronto. Entra lá, compra e entra. Pega a chave. Só pegar Com e o Fabiano Cabreira. Já tá pronto, então? Já tá pronto. Já pega essas coisas e Nós estamos vendendo há 2 temporadas. Aí. Eu queria que a Crocon mandasse um mimo, assim, tipo 2 quartos. Opa! Nunca te pedi nada. Ei, Marcão, nunca te pedi nada. Hein? Que mais, marido? Nós estamos com a Suite by Bebel, os nossos petiscos. Olha, eu ainda não fui na Suite by Bebel. A gente tem que ir lá pra poder. Não fui. Já comi várias coisas de lá, mas ainda não fui. Passa vergonha. Nós estamos com a MS Educação, que faz a produção de vídeos, de conteúdo para a internet, streaming, inclusive faz a direção, produção daqui do nosso podcast. Você não tá todo elegante hoje. Eu Quem tô tá investindo, marido? nada mais, nada menos que a Elos. Uau! Elos, Shopping Boulevard. Eu tô hoje, eu tô Marquinho Duran. Tá Marquinho Duran? Tô Marquinho Duran. Ei, Marquinho, tá te Marquinho, copiando. beijo, Marquinho. Estamos devendo ir num show de você. Eu vi esses dias você num negócio aí. Nós vamos de novo. Aí tu tá de Marquinho Duran. Tô de Marquinho Duran, gostou? Elos. Na verdade, é Elos e Marquinho Duran também. Mas o Marquinho Duran veste Elos. Sim, pois é, por isso eu tô te falando. Aí você se inspirou no Marquinho. Sim, senhor. Porque aqui o gordinho tá quase chegando nos 50, mas tá bom. O gordinho comeu ainda há pouco o quê? Comi uma Santé. Uma Pizza Santé. da Santé tá deixando. Santé também. Alure Acessórios de Luxo. Deixa eu ver Na se eu Paula vou ver. Maravicherry. Meu Deus do céu. Gente, lindo esse brinco. Tá vendo? Ó, Ana Paula, como Olha, o marido é. Paula do Tá céu, vendo? Ana Paula. Ele é bonita. É que se eu fosse mulher, eu não sei. Entende de moda, marido. Não entendo de moda. Tu não entende porra nenhuma. O meu lado marido. feminino é esse. É gay. O lado feminino. Olha, antes de ontem, sei lá, um dia desses aí, acho que a Silvia foi a primeira bolsa que ela comprou pra ela. Ela comprou pra ela, foi há muitos anos, né? É? Foi. É que ele que comprou as bolsas. Olha aí, tá vendo? Roupa, eu ia com ela, comprar com ela. Eu só não comprei. Ele ficou babando assim na bolsa. Eu digo, olha, se quiser, se fosse mulher, tu ia querer minha bolsa, né? Eu ia, meu lado feminino. Eu só não compro calcinha e sutiã porque eu não sei o tamanho dela. E também pouco importa pra mim calcinha e sutiã. Já vem sem que vai tá bom já. Nós estamos também com a Copenhague trazendo os nossos cafés, né? Os nossos doces também maravilhosos. Os doces. Aliás, comprou lá o ovo da Páscoa que tá... Chegou, não foi? Porra, Mercadoria chegou. nova? Porca cata. Clube Morena Rosa, que tá me vestindo. Põe na caneca. Ai, eu amei. Gostou, canequinha? Gostou? Ai, lindo. Foi um upgrade que nós demos fantástico. Abraço pro Paola e pro Ariel. Perfeito. E a Boxe Brasil Play, que é da onde? É um streaming, é uma TV de assinatura paga. Você que tem TV de assinatura paga, você vai ver lá, Box Brasil, Traveler Brasil, é tudo eles que produzem e nós somos o podcast deles lá. E eles estão lá em Curitiba. Curitiba ou Porto Alegre? Curitiba. Eu acho que Porto Alegre. É? Enfim, no sul do país. Então, se você quer fazer parte também, né, dessa galera que tá aí com a gente, você pode ligar pro 091 98805 6604. Silvia, eu vou te mandar um WhatsApp. Manda, bebê, que eu respondo com todo amor, todo carinho pra você. Se não quer me mandar um WhatsApp, manda um e-mail. cafezinho.com@gmail.com. Silvia, eu não quero te mandar um e-mail. Manda um direct que eu te respondo. Eu sou a Tchutchuca, ele é o Rabugento. Eu não respondo. Manda pra mim. Quer falar bem que nem a marida? Entra na Vox to You. Vox to You também, ó. Tá vendo? Maior rede porque de tu for te desconcertando tudo aqui. Tô colando aqui. Aí ele fica aqui me atrapalhando. Entra na próxima tu não vai mais fazer, não, marido. Não vou mais fazer. Não vai. Não vou. Vou pedir demissão, quebrar Vai. a empresa. Não sabe Vox vender. to You, o Marizal. Vox to You. Gente, se essa Vox to You existisse naquela época que eu não sabia seria? falar, olha como eu tinha ganhado minha vida. Mas sabia que... Eu li sobre essa franquia, é fabulosa a ideia. E tem uma coisa que é um problema que nem você teve há 20 anos atrás,
eu tive há 20 anos atrás, todo mundo tem, e ainda é atual, que é a comunicação. E as técnicas para você poder, sei lá, melhorar. É o segundo medo do ser humano, segundo algumas pesquisas. Primeiro é morrer, segundo é falar em público. E tem pesquisa que diz que o primeiro é falar em público. A pessoa prefere morrer do que falar em público. Olha aí. Eu tenho alunos que têm essa dificuldade. Então, quer dizer, essa franquia, eu estava lendo, é fabulosa a ideia. Porque, e você precisa para vender teus projetos. Para fazer, não é para falar em público que você vai ser professor, só isso, ou palestrante, mas é para você aprender a falar, se posicionar. Porque eu não sabia nada. E se a pessoa quiser te contratar, onde ela te acha? Da Eli Ribeiro, eu tenho uma empresa, Eli Ribeiro, consultoria, mentoria e treinamentos, e pela Dona Delas também, mas a Dona Delas eu opero no Brasil através da minha empresa Eli Ribeiro. Eu tenho os direitos, apesar da empresa ser da Dona Delas ser minha, eu tenho os direitos de operar no Brasil, que a gente tem um projeto grande de expandir para os países de língua portuguesa. A gente vai abrir agora em abril, estou indo em abril para Portugal, para abrir em Portugal. Você está morando aonde, Li? Na França. E aqui, eu fico entre a França, porque a equipe técnica da Dona Delas é na França e na Irlanda, então eu estou ficando muito mais na França, e agora aqui, porque a gente tem um projeto novo, que eu vou inaugurar daqui a alguns meses. Hoje eu vou, com fé em Deus, assinar o contrato da casa, mas a gente tem um projeto novo da Dona Delas aqui. Você tá fazendo o que aqui em Belém? Sofrendo com a gente? Olha, eu amo estar aqui. Eu gosto de Belém. Eu amo mais Lisboa. Amaria se eu conhecesse mais Paris. E talvez ficasse tomando cerveja nos pubs de Londres, entendeu? Isso é verdade, A minha filha, então, em Paris, não precisa nem falar pra ela. Né? Vai se decepcionar um pouco, mas vale o sonho, vale o sonho. Vale o sonho. Deixa. Ele tá lá e tá aqui e tá lá. Né, Eli? Não, e uma coisa que eu gostei foi uma amiga minha que me ajudou nisso, que eu falei, mulher, eu tô desesperada, porque onde que eu tô? Ela, por que você precisa estar? Uma pergunta bem filosófica, assim, né? Eu falei, por que você precisa de um CEP ali? Eu falei, é verdade. Então as pessoas me perguntam, onde é que você tá? Eu tô em 3 lugares. Nesse momento estou aqui falando com você, né? E eu não preciso ficar... Então meu apartamento aqui, quando eu venho, eu fico aqui. Lá na França, eu fico lá. E em Portugal, eu ainda entreguei o apartamento de Portugal, porque eu era alugado. E eu falei, quase não tô ficando aqui, não faz sentido ficar pagando aluguel. Mas você tá rica, Eli. Você tá rica. É legal você ter várias casas pelo mundo. Tudo alugado, tudo alugado. Ronaldinho tem, não importa. Ninguém sabe, no Instagram ninguém sabe. Entendeu? Eu sou uma preguiçosa de Instagram. E você vê, quando eu tô lá, nem posto que eu tô lá, assim, às vezes, porque eu fico trabalhando. E assim, a Eli tem a questão com a tecnologia, mas ela, em termos da tecnologia mesmo, eu entro na minha rede, eu gosto da minha rede, eu respondo as mulheres que estão na Dona Delas. Eu falei, por que eu vou ficar lá no Instagram? A gente paga Instagram e tal pra poder divulgar a Dona Delas, mas por que eu vou ficar aqui gastando minha energia aqui se eu tenho uma rede? Eu vou dar atenção para as mulheres que estão lá na Dona Delas, que estão se dispondo. Então, tô com inveja. Você tem a sua própria rede. Exatamente. Exato. E você achando que eu comprei um apartamento. Tem a rede, velho. Que beleza. E o que é interessante é que, assim, a gente tem 1 ano e meio só, mas é uma startup, então eu não tinha noção do que era uma startup até então. E a startup é isso, é você fazer e não saber o que está fazendo. Então, às vezes tem que trabalhar, ele tem que fazer, mas eu vou fazer. É diferente de botar uma loja de camiseta, de botar um restaurante, porque a gente sabe que tem que servir um prato de comida. Mas a startup não, isso, deixa eu ver o que a mulher gostou. Então, às vezes tem e-mails, isso daqui, aí eu falo com a equipe técnica, muda tudo, isso aqui não tá bom, bora ajeitar. Então, a gente vai fazendo e aprendendo. É bem tipo, uma pessoa altamente controladora e planejada como eu sou, é um grande desafio para mim trabalhar numa startup, assim, muito desafiador, porque eu não sei. É incerto. Exatamente. Eu tenho os projetos, tenho que executar, mas assim fica mais difícil. Tô esperando a dona deles. O dono deles. Dono deles. Dona delas, dono deles. Dono deles. E que papo gostoso, viu, minha amiga? Obrigada, eu também gostei muito. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já quero de antemão a gente marcar de novo, né? Tá vendo? O tempo voa. O tempo voa. Marcar de novo. Minutinhos. Perfeito. E aí queremos marcar também pra gente conversar. E com o marido.
Tá. Vamos fazer isso tecnológico. Tem que trazer a polícia. Ela tá com tudo quando ele vier aqui, porque eu falei até pra ele, quando você vier novamente, a gente faz uma reunião contigo. E quando eu abrir o novo espaço, aí a gente pode voltar e falar sobre o novo espaço. Porque vai ser bem legal, um espaço para mulheres, bem legal. Porque a gente vai fazer uma temporada. Ninguém me deixa entrar em lugar nenhum. Aí você pega junto com o namorado, e aí você conversa com ele e você monta com ele o dono deles. O dono deles. Daí, sabe? O dono deles, aí você faz o espaço, pronto. Aí você acende a sua causa. Um dia eu vou aparecer nesse almoço de vocês. Não, e você sabe que essa é a tendência, as redes de nicho, né? Tem várias redes lá na Europa e a gente até tem um projeto de uma outra rede completamente diferente, mas a rede de nicho é uma rede, então não precisa ser só do homem ou da mulher. A gente botou mulher empreendedora, mas redes de nicho para homens tem fantásticas, assim, várias ideias boas aí. Dá pra você ser dono de uma rede social. É duro eu pagar sua consultoria. Eu sei que você vai vender a consultoria. Ele já tá pensando já. Eu quero vender alguma coisa já no fim. No plano de negócio vai ter lá, Eli. Eli. Custo fixo. Então vá lá, procure esta moça, contrate os serviços dela, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vale a pena, moçada. Na boa. Tá aqui é porque vale a pena. Fui arrogante agora, não foi? Tô andando muito com você. É o destino. É o destino. É o destino. O destino é tudo. Isso aí. Fique atento aos próximos episódios que tá bem bacana, bem legal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.